Meus queridos irmãos e alunos, estamos tratando de mais um período de aula nosso. Espero que seja bastante edificante para você e também pedagógico, claro. E a matéria em pauta desses próximos vídeos vai ser ética pastoral. Até desculpe o local informal que eu estou aqui, estou na sala de aula, mas é um local bastante propício para aquilo que nós pretendemos tratar com os amados irmãos e alunos e todos aqueles que tiverem acesso a essa videoaula, ética pastoral. Bom, a ética pastoral é uma disciplina teológica, lógico, né, cujo propósito é conscientizar o obreiro, o pastor, o ministro, que seja, ou crente, ou cidadão, ela cabe em qualquer lugar. Conscientizar o obreiro e as lideranças a viverem com integridade moral e espiritual perante Deus, a igreja e a sociedade. Quando fala de integridade, fala do homem completo, do homem inteiro, do homem pleno. Então, o homem não pode ser pela metade, os seus acordos não podem ser pela metade, a sua palavra não pode ser pela metade, a sua vida com Deus não pode ser pela metade, a sua postura não pode ser um homem pela metade, tem que ser um homem pleno, tem que ser carregado de integridade. Então, quando o homem é carregado de integridade, subentende que esse homem, ele não negocia os seus valores, ele não liquida, não coloca em liquidação, melhor dizendo, os seus valores. Ele é um homem pleno, ou seja, ele é um homem ético e é de suma importância, não porque você é um obreiro, não porque você é um pastor, mas o cidadão, seja quem ele for. Agora, tirando de lado a questão da religião, agora, tirando de lado a questão da fé, da espiritualidade, a questão da ética, ela é requerida de todo cidadão, de toda pessoa, e em especial, evidentemente, aqueles que lidam com questões ministeriais, questões pastorais, questões de igreja, visto que a sociedade e o mundo secular, por assim dizer, eles esperam algo diferenciado de nós, obreiros, de nós, pastores, de nós, cristãos. Tanto é que há uma declaração de Cristo que deixa bem claro essa questão, puxando para esse ponto. Quando Jesus olha para os discípulos e declara: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sendo o sal da terra, ele tem o poder de conservação. Sendo luz do mundo, ele tem o poder da visibilidade. O que é isso? As pessoas olharão para você, esperarão modelos, esperarão paradigmas, esperarão posturas diferenciadas daquela que é usual em meio a um mundo perdido, em meio a uma, infelizmente, sociedade caótica, que é o que nós vivenciamos nos dias atuais. Então, atualmente, observe, os escândalos, né, têm sido cada vez mais comuns no meio eclesiástico, infelizmente, onde ministros, por desobedecerem às prescrições divinas, vivem dissolutamente, apacentando o rebanho de Deus com impiedade, desamor, ganância e frieza. Então, diante dessa realidade, nós vamos apresentar neste vídeo, nos próximos, são coisas curtas, bastante superficiais até, inclusive não vamos aprofundar tanto, nós vamos apresentar alguns conselhos, algumas advertências que vai te ajudar, vai nos ajudar a desenvolver, eu acho bonita essa expressão, desenvolver um ministério segundo o coração de Deus. E evidentemente que o ministério segundo o coração de Deus é o ministério que o dignifica, é um ministério que o exalta. Não esqueça, devemos ser éticos, devemos ter a postura ética, não só porque somos pastores, como eu falei, não só porque somos obreiros, levamos um nome de um ministro do evangelho e por causa disso ele não, indiferente de qualquer coisa. E claro, se é um obreiro, se é um ministro do evangelho, a ética, ela tem que aparecer de maneira muito, digamos, tangível, de maneira carregada de propósito evidente. Pensando comigo aqui, reflexos na história, ética, reflexos na história. Estamos tratando de ética pastoral, que é essa matéria que eu trouxe a lume para vocês neste momento. Então, à luz da história, podemos verificar
a importância da ética para a humanidade, aquilo que eu tenho falado aqui, em especial para o povo de Deus. Por isto, nós vamos apresentar aqui alguns pressupostos da questão da ética na história, principalmente a ética nesse momento, na perspectiva veterotestamentária, ou seja, o povo do Antigo Testamento era ético, eles tinham posturas éticas, conceitos éticos, vida ética. Havia, digamos, essa preocupação na postura ética no período do Antigo Testamento. É isso que a gente vai dar uma olhadinha nos próximos momentos aqui. Ética na perspectiva veterotestamentárias, né? Nós conhecemos muito bem as origens da ética neotestamentária e cristã, que é o Antigo Testamento. Agora, vamos tratar da interpretação dos princípios e dos métodos éticos necessários à compreensão do Antigo Testamento. Ou seja, havia ética lá no Antigo Testamento? Só para você pensar. A literatura ética do Antigo Testamento, interpretação e métodos. Qual era a literatura ética do Antigo Testamento? Aonde que eles pegavam os ensinamentos, os conselhos, os pressupostos na Antiga Aliança, para que lá no Antigo Testamento, há muitos e muitos anos atrás, eles pegavam literaturas a partir do quê? Quais eram os conselhos que eles tinham? Veja bem, você já deve ter ouvido essa expressão, a Torá, a lei. Então, a Torá, didaticamente, ela pode ser dividida em seguinte: lei moral, Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o 17, lei civil, Êxodo capítulo 21, versos 23 até o 33, a lei cerimonial, que é Êxodo 24, verso 31 até o 18, Êxodo 24, verso 31 em diante, tá? Então, a exposição do Antigo Testamento sobre lei moral, ela é muito rica, cheia de detalhes e também ela é muito radical. Então, quando a gente pega esses pontos aqui que eu estou passando superficialmente, só para lembrar para vocês, não deixa de ser conceitos éticos que eram apresentados para o povo do Antigo Testamento. A lei mosaica, Êxodo 20, os 10 mandamentos, nada mais é do que conceitos éticos que foram apresentados para que sim, no Antigo Testamento houvesse uma postura ética. E eu gosto muito de uma frase do Henry McKitting, que diz o seguinte, abre aspas para eles: ética na literatura do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: é uma construção teológica, um conjunto de regras, ideais e princípios com motivação teológica, sancionadas em grande parte pela religião. Ou seja, a religião, vamos chamar aqui de religião mosaica, a religião judaica, ela tinha um pressuposto teológico ético, que nada mais é do que a lei de Deus, a Torá para eles. A Torá, lembrando para vocês, não é o Antigo Testamento todo. Antigo Testamento podemos chamá-lo de Tanakh, mas o Antigo Testamento do primeiro livro, Sefer Bereshit, até o quinto livro, Sefer Devarim, ou seja, livro do Gênesis, livro de Deuteronômio, nada mais é do que a lei de Deus apresentada. Claro, os livros têm focos diferentes, em que sentido? Gênesis é a criação, Êxodo é a redenção, Levítico é a aproximação, Números é a peregrinação e Deuteronômio é a repetição da lei ou da Torá. E nada mais é do que pressupostos éticos do Antigo Testamento. A lei de Deus apresentada ao povo hebreu, ao antigo povo hebreu, evidentemente que são pressupostos éticos. É carregado de ética o Antigo Testamento. Então, respondendo a vocês essa questão, existia ética no Antigo Testamento? Claro, é evidente que existia. Tanto é que você vê até as alianças. Mesmo antes da lei, a aliança com Abraão requereria um conceito ético dessa aliança. Ele deveria crer em Deus. A aliança que Deus fez com Davi, a aliança com Moisés. Então, todas as alianças do Antigo Testamento, seja período patriarcal, seja o período da lei, que já está escrito já a questão ética, todos deveriam ter, sim, posturas éticas no seu relacionamento do homem para com o homem, relacionamento de Deus para
do homem para com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com os estrangeiros, relacionamento do homem em sociedade, da sociedade com o homem. Então, o Antigo Testamento não tinha, por assim dizer, um povo que poderia fazer qualquer coisa. Não, deveriam agir dentro da ética. Vocês vê, por exemplo, textos bíblicos que dizem, olha, não matarás, conceito ético, não adulterarás, conceito ético, não furtarás, conceito ético, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, todos conceitos éticos. Então nós observamos que Deus não deixou o povo de qualquer maneira, não deixou o povo, digamos assim, com livre acesso a qualquer postura que não se requeresse uma postura ética. Pelo contrário, Deus, no Monte Sinai, revela o Pentateuco para Moisés, e aquilo que eu falei para você, lei moral, lei cerimonial, lei civil, são todos conceitos éticos. Então Deus, no Antigo Testamento, ele pensou numa ética, ele aplicou uma ética, e nós vemos que isso aconteceu de maneira muito visível, muito tangível. Outro ponto interessante, a época dos profetas, existia uma voz proética no Antigo Testamento, uma voz proética. Então, tem uma lista imensa dos profetas falando dentro do conceito ético. Vou te dar alguns exemplos aqui. Malaquias capítulo 2, verso 15 e 16. Eles não toleravam a dissolubilidade do casamento, por exemplo. O casamento era para ser indissolúvel, é um conceito ético, é uma voz profética falando isso. Eles denunciavam o pecado e a iniquidade do povo, Ageu 2 e 14, outro conceito ético. Sofonias capítulo 3, versículo 5, eles exaltavam a justiça divina dentro de um conceito ético. Sofonias capítulo 3, verso 4, eles denunciavam o pecado da classe ministerial, política e judiciária. Olha que interessante, conceito ético do Antigo Testamento. Outro texto, Isaías capítulo 30, versículo 9 e versículo 10, não eram bem recepcionados entre o povo por causa de suas mensagens contundentes e calamitosas. Quando os profetas falavam, eles eram criticados pelo povo, ou seja, o povo não gostava, que ficava botando o dedo na ferida, a ferida da falta de ética, falta de postura, falta de probidade, falta de retidão. Então os profetas sofreram por causa disso, porque o povo que não vivia nesse conceito ético eram alvos das mensagens proféticas, então, portanto, havia uma voz pró-ética no Antigo Testamento. Outro fato interessante, Miqueias capítulo 7, versículo 6, sentiam as dores de ver a decomposição da estrutura familiar, ou seja, a estrutura familiar estava em descrédito, estava caindo, e os profetas denunciavam essa falta, digamos assim, de cuidado com a estrutura familiar. Então, portanto, sim, o conceito ético em sociedade, no sentido de uma voz profética que se levantava contra essa falta de postura, havia sim entre os profetas. Até o livro do patriarca Jó, tá? A gente observa que esse Jó, evidentemente não vai dar tempo da gente comentar tudo, ele era um homem de elevado padrão moral e ético. Se você vê os discursos de Jó, fazendo um contraponto com os discursos dos amigos, entre aspas, de Jó, são discursos profundamente éticos. E o padrão moral que Jó tinha, só para ficar nesse exemplo, nesse momento, era bastante elevado. Então, com isso, a gente deixa claro, a gente frisa para vocês que os padrões éticos no Antigo Testamento eram bastante visíveis, bastante usuais e bastante, digamos, divulgados, quer pela lei de Deus, quer pelos profetas, profetas maiores, profetas menores. O grande livro de Jó que eu citei agora também era um livro que revela um homem de profundo padrão ético. E aqui, já entrando para a parte final dessa primeira aula, eu quero deixar aqui uma questão para reflexão de todos nós aqui e de vocês principalmente. Bom, fazer uma leitura metódica e criteriosa do Antigo Testamento, objetivando a extração dos princípios e diretrizes de Deus, é salutar ao cristianismo de nosso tempo?
É uma pergunta. A ética revelada no Antigo Testamento tem relevância e aplicação para a sua vida? Então, fiz essas duas questões para reflexão de vocês, só para dar aquele senso provocativo para a nossa primeira aula de ética pastoral.